Em uma excursão, Tuka observa Oyamada humilhando a representante da sala, Ayaka, enquanto todos ao redor permanecem em silêncio. Cansado de ver tanta injustiça, Touka manda Oyama parar. Porém, o valentão vai para cima e questiona quem ele pensava que era. O popular Takuto intervém de forma fria, chama os dois de lixo e manda todos ficarem quietos. Com medo das consequências, os dois param de brigar e se sentam. Contudo, Oyama está inquieto e dessa vez começa a humilhar Yasu, mas logo é interrompido, pois todos são transportados para outro mundo. Por lá, a deusa Vícios dá as boas-vindas ao país Alion. Elas comunica a todos que eles foram transportados para aquele mundo, pois o grande império demoníaco havia ressurgido e todos ali precisavam de ajuda, sendo aqueles jovens a única esperança daquela nação. Takuto não faz muita questão de ajudar, mas a deusa o avisa que, se não ajudassem, eles não voltariam ao mundo normal, já que para voltarem eles precisavam obter a essência do rei demônio após derrotá-lo. Oyamada também não está disposto a ajudar, mas a deusa clama por ajuda, ajoelhando e se humilhando para todos. Ayaka, do outro lado, questiona a deusa e pergunta como poderiam ajudar, já que todos ali eram humanos comuns e sem poderes. Além de serem inúteis àquela missão, era impossível. A deus contrapõe, garante que todos ali tinham sim poderes. Poucos acreditaram nela, como Oyamada, que continuava zombando de toda a situação. Como uma forma de demonstração de poder, a deusa libera um werewolf em cima de um súdito que é solado em poucos minutos. Em seguida, ela libera a magia de fogo e queima o monstro em questão de milésimos de segundos. Os jovens ficam desesperados com toda a situação, não só de terem visto um monstro devorar uma pessoa inocente, como uma deusa com poderes bem em frente de seus olhos. Para provar que todos ali também tinham poderes, ela convoca um por um a tocarem em uma bola de cristal que mostraria poder. Eles tinham assim como o rank de cada um. Um a um toca na bola de cristal, e descobrimos que vários ali eram rank S como Takuto e Sogou, e alguns rank A como o valentão Oyama. Enfim, chega a vez de Tuka, bem nervoso, toca na bola de cristal. Ela começa a brilhar com uma luz bem fraca, e sem explicações, a deusa manda o garoto sair de lá, ignorando-o por completo. Enquanto desce as escadas, Tuka pensa o quanto era inútil não só no mundo real, como naquele lugar. De repente, a deusa avisa a todos que o jovem Yasu tinha os poderes semelhantes do herói das trevas, um grande guerreiro que passou por aquele mundo. Yusa, com um olhar demoníaco, desabafa que não seria mais humilhado por ninguém. Todos vão até o saguão e analisam o status de rank. Touka percebe que realmente era bem franco sendo de rank I. Contudo, ele tinha um poder raro que era o de infligir condições de status. Ou seja, ele poderia paralisar, envenenar ou fazer os outros dormirem com apenas um toque. Do outro lado, vemos Oyamada, que aproveita a situação para humilhar o professor, que era rank D, e o avisa que naquele lugar ele não passava de um qualquer. A deusa aproveita a situação e comunica a todos que aqueles que forem de rank I realmente não teriam lugar naquele mundo, como Touka, pois quem não tinha habilidades úteis poderia atrapalhar outros heróis. Sendo assim, ele seria transportado para as ruínas do descarte, lugar onde criminosos eram levados para serem esquecidos e destruídos por criaturas misteriosas. Touka, desesperado, pede clemência, uma vez que ele tinha poderes únicos como infligir status. Ocorre que naquele mundo, aquela habilidade rara era bem inútil e fracassada, assim como ele. A deusa ainda deixa claro que mesmo se ele sobreviver naquele lugar, será difícil ele subir de nível. O garoto, desesperado, pede ajuda aos amigos, mas é ignorado e maltratado por Takuto, que acredita que aquela situação deveria ser resolvida logo, pois todos ali estavam cansados. Touka cai no chão e Yusa vai até ele. Esperando algum tipo de empatia, ele ganha mais humilhação. Yusa zomba do garoto na frente de todos e o compara a um lixo. Por fim, a deusa abre um portal e joga para o garoto apenas uma bolsa de itens com acessórios inúteis, assim como ele. Sogou intervém e pede clemência, mas é nocauteada pela deusa, que havia perdido a paciência com toda aquela situação. Com isso, ela usa Touka como exemplo. Se alguém falhasse naquele mundo, seria descartado como um lixo. Touka tenta usar seus poderes com a deusa, mas falha miseravelmente, pois eles não faziam efeito nela, já que ela tinha uma barreira protetora. Takuto aproveita a brecha
brecha para tentar usar seu poder contra a deusa, mas também percebe que não fazia efeito. Ela pergunta por que ele havia feito aquilo, mas, bem esperto, ele responde que foi apenas um teste. E a deusa acredita. Todos os jovens continuam zombando de Touka, chamando-o de fracassado e lixo. Como últimas palavras, ele promete se vingar, e logo é transportado para as ruínas. Por lá, ele vê que as ruínas eram como uma caverna, escura e cheia de perigos. Enquanto andava procurando abrigo, ele é interceptado por um minotauro que começa a correr atrás do garoto. Desesperado, ele corre com todas as forças que tinha, sem saber o que fazer. Enquanto corre, ele tropeça e vê o seu fim. Porém, ele lembra o que havia passado e fica com ódio suficiente para tentar lançar um feitiço de paralisia no monstro, o que acaba dando certo. Ele aproveita a brecha e volta a correr, procurando um lugar seguro. Sem fôlego, ele para respirar, mas logo é surpreendido por uma nova criatura que vai até em sua direção. Ainda com medo, ele tenta usar o feitiço de paralisia, que novamente dá certo. Após abrir o status, ele percebe que o nível de magia estava bem baixo em situação crítica. Contudo, ele lança o feitiço de veneno para testar, e acaba dando certo, novamente. Agora, o nível de magia estava zerado. Touka, lutando pela própria vida, procura forças dentro do ódio que havia passado por tantos anos de humilhação e consegue colocar o monstro para dormir, mesmo com o nível de magia zerado. Aproveitando a situação, ele lança o feitiço de veneno. Porém, não seria nada fácil, pois várias criaturas aparecem por ali, indo em direção ao garoto. Desesperado, ele lança vários feitiços de paralisação e, aos poucos, vai perdendo a consciência. Lutando pela sobrevivência, ele não desiste e lança mais feitiços. Cansado, ele vê o seu próprio fim, mas antes de ser derrotado, ele sobe de nível e ganha mais níveis de magia. Logo, o jovem percebe que ganhou mais XP, pois as criaturas que ele havia envenenado haviam ido de arrasta. Após descobrir o hack, ele paralisa todas as criaturas e envenena cada uma delas para assim subir de nível. Aos poucos, ele vai subindo de nível em todas as suas habilidades. Confiante, Touka prepara novos golpes, mas todas as criaturas fogem com medo do garoto. Agora, um pouco mais forte, o jovem perde o medo de derrotar as criaturas, mas lembra que é humano e precisa se alimentar. Com muita fome e começando a ficar desidratado, ele não vê outra forma a não ser comer parte daqueles monstros. Ele até tenta, mas não consegue se alimentar, pois os monstros eram feitos de ácido. Contudo, Touka pega o saco de itens e percebe que ele estava brilhando. Ao abri-lo, ele encontra alguns cereais e um refrigerante. Dessa vez, bem equipado, ele poderia ter uma chance de sair dali. Com o passar dos dias, ele consegue subir de nível após derrotar várias criaturas, inclusive um dragão. Além dos poderes que foram subindo, o jovem tinha dentro de si muito ódio guardado ao lembrar das humilhações que passava dentro de casa. Porém, dentro dele havia um pouco de bondade dada pelos seus tios, que haviam o resgatado ainda criança. Aquela parte era a única parte realmente humana que ele tinha, pois agora havia se transformado em um monstro em busca de vingança. Após derrotar os monstros, Touka encontra algumas salas abandonadas nas ruínas. Por lá, haviam alguns esqueletos de pessoas que foram presas há muitos anos. Além dos restos mortais, também haviam joias preciosas. Em outra sala, o prota encontra restos mortais do herói das trevas, o herói mais forte que passou por aquele mundo. Touka descobre que o herói havia sido exilado por ordem da deusa, sendo deixado para morrer naquele lugar. Porém, não estava. De mãos vazias, ali havia um livro de poderes proibidos e alguns pergaminhos de magias proibidas. Itens que seriam importantes e necessários para Touka subir de nível e conseguir a vingança que tanto queria. Em uma das páginas dos livros, ele descobre que naquele lugar havia uma criatura misteriosa que havia derrotado o herói, o Devorador de Almas. Touka vai em direção à porta principal e descobre que havia uma chave para poder sair dali, e ela estava dentro do Devorador de Almas. Ele aproveita para verificar o status, mas percebe que a luta seria bem difícil, pois ainda não tinha muito poder. Então, ele entra em uma sala e encontra o monstro por ali. Touka até tenta lançar um feitiço de paralisar, mas logo é
é atacado. Enquanto se recupera, o Devorador de Almas desperta e vai em direção do Prota. Enquanto espera uma brecha, ele é surpreendido por criaturas invocadas pelo Devorador de Almas, humanos parecidos como zumbis que vão em direção a ele. Touka desperta o lado humano e se recusa a destruir aquelas criaturas que se pareciam como humanos. Para ele, derrotar aquelas criaturas destruiria com a parte humana que ele ainda tinha. Desesperado, ele é encurralado e começa a gritar e a chorar de desespero, pedindo por ajuda, enquanto o Devorador de Almas ri estridentemente. Porém, do nada, Touka começa a rir e lança o feitiço de paralisar em todas as criaturas, inclusive no Devorador de Almas. O Prota desabafa e conta o seu plano. Ele estava fingindo ser uma presa fácil, porque assim abriria um espaço para ele uar o feitiço contra a criatura. Pois, como ele ainda não tinha um nível muito alto, a única forma de derrotá-lo seria preparando uma armadilha, o que deu certo. Após envenenar todas as criaturas, ele se vê livre daquele lugar. Touka vai em direção aos restos mortais do Devorador de Almas e pega a chave que estava em sua testa. Antes de ir embora, os heróis que foram destruídos naquele lugar agradecem o jovem por tê-los libertado, e ali ele promete mais uma vez que acabaria com a deusa. Touka vai em direção à porta, coloca a chave e vai embora das ruínas do descarte, pronto para se vingar. De volta ao castelo, vemos Sogou acordando e sentindo dor no estômago. Logo, ela relembra que foi nocauteada pela deusa e que Touka havia sido descartado dali. A garota vai até a deusa e por lá a Celestial pede desculpas a Sogou por ter descartado de forma tão brutal Touka. Porém, aquela era a regra do reino e ela não poderia fazer nada. Contudo, ela para de chorar e alerta a garota que não tinham tempo para chorar, pois os outros alunos estavam em um teste para aumentar as habilidades, mesmo vários deles tendo sido derrotados. Ocorre que por ali a lei do mais forte predominava, e não poderiam ficar se lamentando dia após dia. Eliminar os mais fracos? Essa é a política de Allion. Sogou não concorda com aquelas regras e propõe um acordo. Ela compensaria pelos alunos mais fracos, desde que ela não descartasse os amigos. A deusa concorda e apertam as mãos para selarem o acordo. Ela ainda deixa claro que tinha grandes esperanças depositadas na garota e que esperava que ela não a decepcionasse. De volta à floresta, vemos uma jovem fugindo de um grupo chamado Vigilantes Sagrados. Ela, desesperada, corre para salvar a própria vida. Do outro lado, vemos Touka saindo das ruínas. Por lá, ele verifica o status e descobre que poderia usar o paralisar em diferentes partes do corpo e que também poderia retardar o efeito do envenenamento. O treinamento pela sobrevivência tinha dado bons resultados. Logo após isso, ele entra na floresta. Enquanto anda, Touka observa uma briga entre slimes, na verdade um massacre. Contudo, o pequeno que estava sendo massacrado consegue se livrar dos valentões e, com a ajuda de Touka, ele vence. Antes de se despedir, Touka parabeniza o slime pela força e coragem em se defender. Dito isso, o garoto volta a andar pela floresta, sendo perseguido pelo pequeno slime. Touka para, observa e percebe que, assim como ele, aquele pequeno slime era um forasteiro. Por isso decide adotá-lo, porém com uma missão: ser os olhos de sua retaguarda. E para isso ele batiza o pequeno slime com o nome de Pigmaru. Pig acaba falhando, e Touka é logo encurralado pelos vigilantes sagrados. Eles não queriam papo e decidem acabar com o garoto. Touka clama pela sua vida, mas logo mostra aos vigilantes que ele não era fraco. De repente, o garoto paralisa um dos vigilantes e em seguida envenena todos eles. Por outro lado, a jovem guerreira se prepara para a luta, já que sentia um estranho por perto. Quando vai atacar, Touka a paralisa, mas permite que ela converse com ele. Ele comenta que não queria guerra e que apenas queria sair daquela floresta. Ela pergunta o que havia acontecido com os vigilantes, e ele logo comenta que havia acabado com eles. Ela fica assustada pela força de Touka, pois os vigilantes eram bem fortes. A jovem também comenta que ali não era Allion, mas sim um país próximo e que também não conseguia decifrar o pergaminho que ela havia lhe apresentado, pois era uma
língua antiga. Contudo, a bruxa dos tabus poderia ajudá-lo a decifrar aquele pergaminho, e que a hora ela estava na terra dos monstros de olhos dourados. Touka agradece, e antes de ir embora, deixa claro que ela estará livre dentre alguns minutos e que desejava sorte para a jornada dela. Decidido a conhecer a bruxa, Touka anda em direção de sua vingança que estava cada vez mais próxima. Após alguns dias, Touka chega na cidade de Mills. Chegando por lá, logo se acomoda em uma estalagem. E mais, Touka, de forma misteriosa, oculta seu nome e passa a ser chamado de Hattie Skoll. Após guardar seus pertences, Touka vai em direção a uma taverna para ouvir as últimas notícias daquele mundo. Ligando o modo escuta, Touka ouve um grupo de cidadãos discutindo qual grupo era o mais forte daquele mundo, e juntos chegam à conclusão de que os mais fortes eram os Cavaleiros do Dragão Negro, pois tinham o mais forte da humanidade entre eles, o Caçador de Heróis. Intrigado, Touka guarda as informações e vai embora. De volta à estalagem, Touka lista as prioridades de suas atividades. Em primeiro lugar, encontrar a bruxa dos tabus. Em segundo lugar, encontrar a solução de aprimoramento de monstros para Pig subir de nível. Logo, ele lembra que os grupos de cidadãos na taverna haviam falado de uma expedição até as ruínas, recém-encontrada. Por lá, ele encontraria o ingrediente principal para fazer a solução de aprimoramento de monstros. Com isso em mente, Touka se inscreve na lista de aventureiros para explorar as ruínas e por lá encontra vários aventureiros querendo fazer o mesmo. Após se inscrever, Touka anda pela cidade em busca de acessórios para ajudar na missão. Enquanto caminha, ele é interrompido por uma mulher misteriosa e logo começam a conversar sobre coisas em comum. Aproveitando a oportunidade, Touka pede para ela lhe ajudar a comprar equipamentos úteis para explorar as ruínas. Logo, fazem um acordo, apertando as mãos e dizendo o nome uma para o outro. Ela se chamava Mist Balucas. Após comprarem os equipamentos, Touka agradece dando algumas moedas para ela, e em seguida, despedem um do outro. Touka não perde tempo, e já começa a explorar as ruínas, destruindo alguns monstros logo no início. Sem dificuldade, Touka se aproxima cada vez mais dos andares mais baixos e sombrios das ruínas, encontrando vários monstros no caminho, assim como também alguns aventureiros mal encarados que planejavam destruir Mist Balucas, pois no passado ela havia rejeitado um encontro com um daqueles sujeitos. Touka, enojado, paralisa e envenena todos, os avisando que ele não toleraria pessoas más como eles naquele mundo. Após algumas horas, Touka chega no último nível daquelas ruínas. Encontra um cálice sagrado e um monstro disfarçado. Sem perder tempo, Touka envenena a criatura e pega o cálice. De repente, ele sente a presença de outra pessoa naquele lugar e descobre que Mist Balucas estava por lá. Os dois foram os únicos a conseguirem chegar naquele lugar. Touka entrega o cálice para ela, pois para ele não tinha nenhuma utilidade. Ela não acredita como um aventureiro poderia desfazer de algo tão valioso. Touka abre uma passagem secreta e se encaminha até o último nível das ruínas. Mist Balucas vai até ele e promete que o protegeria naquele lugar, em troca do cálice que ele havia lhe dado. Touka pensa que seria um bom trato, pensando no futuro em como ela poderia ser útil, e aceita. Os dois caminham nas ruínas, e Mist prova o seu valor, destruindo facilmente um dos monstros naquele lugar. Após caminharem por algumas horas, ela deita para dormir, pois estava bem cansada, já que não dormia há alguns dias. Touka permite, ajudando-a a dormir com o feitiço de sono. Após dormir, o feitiço desfaz, e ele percebe que ela era a mesma elfa que ele havia salvo uns dias antes. E mais, ela havia mentido o nome. Na realidade, ela é a ex-capitã do Império Sacro Nea, Seras Ashrain. Longer dali, vemos os Cavaleirizo do Dragão Negro, e entre eles, o Caçador de Heróis. Ele é informado das vítimas de Touka e fica interessado em saber mais sobre o garoto. Após um cochilo, Seras e Touka andam nas ruínas e encontram o Esqueleto Rei. Seras analisa o inimigo e desembainha a espada, liberando energia para ajudá-la no combate. O monstro prepara uma bola de energia e, temendo o poder de destruição, Touka paralisa e envenena o Esqueleto Rei, deixando Seras surpresa. Touka recolhe fragmentos do Esqueleto Rei para a poção de Pig, mas antes de ir embora, ele encontra um ovo mágico no meio das rochas. Pig aconselha Touka a levar o ovo, e assim ele o faz.
Após saírem dos escombros, Ceras entrega o cálice aos mestres, e Touka vai embora. Antes de deixar aquela cidade, Ceras comunica a Touka que receberá a recompensa pela manhã e que ela seria eternamente grata ao garoto pela missão. Touka, bem esperto, decide trocar os agradecimentos por algo valioso e a convida para uma breve reunião no final do dia. Em seu quarto, Touka finaliza a poção de aprimoramento de Pig, com Ceras ao lado. Por lá, ele deixa claro que sabe quem ela é de verdade. Ceras, a ex-capitã do Império Sacro. Ela, surpreendida, não sabe o que pensar nem dizer. Tuká, por outro lado, a tranquiliza já que aquele segredo estava seguro e que ele precisava de ajuda para encontrar a bruxa dos tabus. Para isso, ele queria contratá-la como guarda-costas. Ceras, por um momento, fica em dúvida, porém, sente confiança e mostra sua verdadeira forma a Touka. Por fim, ela aceita. Como recompensa, ganharia uma gema de dragão, uma joia valiosa naquele mundo. Um novo dia, Ceras e Touka combinam de se encontrar logo após ela receber a recompensa, enquanto ele, por outro lado, terminaria de desenvolver a poção de Pig. Chegando por lá, o mestre daquela cidade comunica a todos que ele havia convidado um mago especializado em quebrar ilusões para verificar a autenticidade do cálice. Ceras fica com medo, pois sua identidade seria revelada a todos. E é por que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.